Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser tópico frasal. Vem comigo! Ao pensarmos na estrutura de uma redação, é preciso ter em mente alguns pontos para que ela fique clara e objetiva, facilitando assim a escrita do autor e a interpretação do leitor. Os textos são produzidos em forma de parágrafos, e estes apresentam uma ideia principal, central ou nuclear, que se agregam às ideias secundárias que serão desenvolvidas no decorrer de sua produção. Toda a ideia central de um parágrafo é denominada de tópico frasal. O tópico frasal é uma maneira prática e eficiente de estruturar um parágrafo, por expor, já de início, a ideia que o autor do texto quer passar, sendo esta ideia reforçada pelos períodos subsequentes. Em resumo, tópico frasal é a ideia núcleo em torno da qual o parágrafo se estrutura. Todos os parágrafos de um texto apresentam tópicos frasais, seja na introdução, através da apresentação da tese, seja no desenvolvimento, através da apresentação das argumentações, seja ainda na conclusão, através da retomada do posicionamento ou de uma possível solução para um problema já exposto. É importante que fique bem claro que tópico frasal é a frase mais importante do parágrafo. Normalmente, ela é colocada no início do parágrafo e desenvolvida por meio de exemplos, detalhamentos e alusões. Desse modo, a frase indicará ao leitor qual assunto será desenvolvido, deixando o texto mais organizado e facilitando o encadeamento das ideias. Bom, o tópico frasal, normalmente, vem no início do parágrafo e pode aparecer sob diferentes formas. Eu trago então para vocês alguns tipos de tópico frasal, os mais usados dentre os muitos que existem. Prestem atenção! Bom, o primeiro tipo de tópico frasal é a declaração inicial. É o mais comum de todos os tipos de tópicos frasais. É o mais utilizado por ser simplesmente uma afirmação sobre algo do mundo. O segundo tipo de tópico frasal é a definição. É o tipo de tópico frasal onde o autor do texto emite um conceito, uma fórmula, uma regra. Seu uso é de cunho mais didático. O terceiro tipo é a alusão histórica, que é uma outra maneira de se realizar um tópico frasal, onde o autor do texto narra uma situação ocorrida na história da humanidade a fim de conferir maior seriedade àquilo que será demonstrado. O quarto tipo de tópico frasal é a interrogação. Neste tópico frasal, o autor do texto define um ponto de vista a ser abordado e transforma-o em uma pergunta. Esta pergunta obrigatoriamente deverá ser respondida ao longo do texto. O quinto tipo de tópico frasal é o misto, onde o autor do texto é o responsável por escolher o tipo de tópico frasal que irá utilizar, pois uma mesma oração pode desempenhar duas funções, uma principal e uma secundária, dependendo do contexto. Há situações em que o autor do texto mistura, na verdade, dois tópicos frasais, como, por exemplo, uma afirmação e uma interrogação, sem que isso acarrete problema algum no desenvolvimento das suas ideias. Como já mencionado anteriormente, eu trouxe apenas alguns tipos de tópicos frasais. Podemos citar também o uso do contraste ou comparação, da divisão, da adjetivação, da ilustração, entre outros, cabendo ao autor do texto
escolher o que melhor lhe aprouver dentro da sua abordagem textual. Bom, pessoal, para não esquecer, tópico frasal é uma ideia central e, portanto, deve ser somente uma por parágrafo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui no final do vídeo alguns exemplos de tópicos frasais para vocês. Acessem o meu canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima!